Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no canal e na aula de hoje nós vamos abordar o princípio fundamental da contagem, beleza? O princípio fundamental da contagem diz o seguinte: quando uma decisão D1 pode ser tomada de X maneiras e se, uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de Y maneiras, então o número de maneiras a serem tomadas as decisões D1 e D2 é X vezes Y. Então é o seguinte: o que nós devemos nos preocupar na hora de começar a resolver os problemas é o seguinte: primeiro, decisões. Quais são as decisões ou qual a decisão tem que tomar? Quantas são? E segundo, quais são as maneiras ou quantas são as maneiras ou formas de tomar as decisões, tá? Tudo isso aqui são quantidades. Quantidade de decisão ou decisões e quantidade de formas de tomar cada decisão, tá? A partir do momento que eu vejo quantas decisões eu tenho a tomar no problema, cada decisão dessa vai ter maneiras de tomar, ou seja, X maneiras, tá? Então, vamos ver na prática como isso se aplica. Vamos ver esse exemplo A aqui, esse probleminha. Numa sala, há 3 homens e 4 mulheres. De quantos modos é possível selecionar um casal homem-mulher? Então, quantos casais nós podemos formar, né, com um homem e uma mulher, sendo que eu posso escolher 3 homens, tá, desses 3 para formar o casal, e disponho de 4 mulheres. Então, aqui nesse espaço que eu reservei para colocar a mulher, eu tenho 4 opções, ou seja, 4 mulheres, tá? Que dentre essas 4, uma eu vou escolher para formar esse casal. Então a minha primeira decisão é escolher um homem de 3. A minha segunda decisão é escolher uma mulher das 4, tá? Beleza, então eu tenho a primeira decisão é escolher um homem para formar esse casal. E a segunda decisão é escolher a mulher para formar esse casal. Beleza? Então eu tenho 2 decisões a serem tomadas. Agora, de quantas maneiras eu posso tomar cada decisão, tá? Então a minha primeira decisão, que é escolher o homem, eu posso tomar de 3 maneiras, porque eu tenho 3 homens aqui. Então, vamos colocar o número 3. Minha primeira decisão pode ser tomada de 3 maneiras. Tomada a minha decisão, a minha primeira decisão, agora eu vou para a minha segunda decisão, que é escolher a mulher. Tá? Então, a minha segunda decisão, eu posso escolher de quantas maneiras? 4 maneiras. Tá? Não importa qual vai ser a mulher, importa quantas formas eu tenho para tomar essa decisão. Feito isso, agora é só multiplicar. Tá? Então, eu tenho 3 maneiras de tomar a minha primeira decisão e 4 maneiras de eu tomar a minha segunda decisão. Então, é só multiplicar. 3 vezes 4, a resposta é 12. Então, vamos colocar o 12 aqui. Beleza? Agora vamos para o exemplo B. Uma bandeira é formada por 4 listras, que devem ser coloridas usando-se apenas as cores amarelo, branco e cinza, não devendo listras adjacentes ter a mesma cor. De quantas formas pode ser colorida essa bandeira? Então, neste caso, tá? Eu tenho que colorir a bandeira tendo disponível 3 cores: cinza, amarelo e branco.
aqui simbolizadas aqui do lado. Eu tenho 4 listras para colorir a minha bandeira. A questão não está dizendo se essas listras são na vertical ou na horizontal, tá? Mas tanto faz eu colocar as listras na vertical ou na horizontal, que o resultado vai ser o mesmo, tá? Então eu coloquei elas aqui na vertical, mas isso não vai influenciar em nada o resultado. Então, está dizendo também uma coisa interessante. As listras adjacentes não podem ter a mesma cor. Adjacente é o que está imediatamente ao lado. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, você está vendo o cursor aqui com um lápis, essa primeira listra. Se eu pintar essa listra de cinza, tá? A listra adjacente a essa primeira é essa aqui, porque ela está imediatamente ao lado da primeira. Então ela não pode ser cinza também. Da mesma forma, se eu pintar ela de amarelo ou de branco, essa listra não vai poder ter a mesma cor dessa. A partir do momento que eu pintar minha segunda listra, tá? Digamos que eu pintei a primeira aqui de cinza. Então a segunda não pode mais ser cinza. Se eu pintar a segunda de amarelo, tá? A minha terceira listra não vai poder ser amarelo. Porque ela, o quê? Ela é adjacente a essa daqui. E elas não podem ter a mesma cor. E assim por diante, tá? Então vamos pensar nas decisões, tá? E as formas de tomar as decisões. Bem, quantas decisões eu tenho que tomar? Tá? Vamos pensar bem. Eu tenho que tomar 4 decisões aqui. Tá? A primeira decisão é qual vai ser a cor que eu vou pintar a minha primeira lista. A partir do momento que eu tomo a minha primeira decisão, eu vou para a minha segunda decisão. Tá? Que é mais interessante você vir logo para essa listra aqui. Você poderia tentar pintar essa aqui, mas né, isso pode ocorrer um problema depois no futuro na questão. E se eu parar para poder analisar isso, o vídeo vai ficar muito longo. Então vamos pintar essa daqui na sequência mesmo. Então a minha segunda decisão é de qual cor eu vou tomar, eu vou pintar a minha segunda listra. Aí eu tenho a minha terceira decisão. Qual cor eu vou pintar a minha terceira listra? E eu tenho a minha quarta decisão. Qual cor eu vou pintar a minha quarta lista? Então eu tenho a minha primeira, a minha segunda, a minha terceira e a minha quarta decisão. Então eu tenho 4 decisões a serem tomadas, tá? Então eu faço assim, ó. Uma decisão, minha segunda decisão representada aqui, a minha terceira decisão e a minha quarta decisão, tá? E todas elas devem ser multiplicadas, tá? Então vai ser essa vezes essa vezes essa vezes essa. A primeira vezes a segunda vezes a terceira vezes a quarta. Agora o seguinte, já fui ali e vi que eu tenho que tomar 4 decisões. Agora eu vou para a minha primeira decisão, tá? De quantas maneiras eu posso tomar a minha primeira decisão? E a minha primeira decisão é o quê? Qual cor eu posso, né, pintar, né, a minha primeira listra? Tá? De quantas maneiras eu posso pintar a minha primeira listra? Eu posso pintar ela de cinza, eu posso pintá-la de branco, eu posso pintá-la de amarelo. Então eu tenho 3 maneiras de tomar a minha primeira decisão. Agora, se eu pintar, né, essa primeira listra aqui de cinza, vamos fazer isso aqui. Apenas um exemplo. De cinza, a minha segunda decisão, eu não posso mais pintar essa listra aqui de cinza. Por quê? Porque essa listra ela é adjacente a esta. A minha segunda listra é adjacente à primeira. Então, eu já não posso mais pintar aqui de cinza. Então, a minha segunda decisão
ela vai poder ser tomada de quantas maneiras? A minha segunda decisão é pintar aqui a segunda lista. Ela vai poder ser tomada de duas formas. Ou eu pinto de branco, ou eu pinto de amarelo, tá? Então eu tenho duas formas de tomar aqui essa decisão. Agora vamos para a nossa terceira decisão. Nossa terceira decisão é pintar a terceira lista, tá? Então, digamos que eu pintei de amarelo a segunda lista. Então, a minha terceira decisão aqui, eu já não posso mais pintar aqui a minha terceira lista de amarelo. Por quê? Porque as listas que são adjacentes não podem ter a mesma cor. Então, a minha terceira decisão aqui, eu só posso pintar ou de branco ou de cinza, tá? Então, de quantas formas eu posso tomar aqui a minha terceira decisão? Ou eu pinto de branco ou de cinza. Então, eu tenho duas maneiras de tomar essa decisão, tá? Agora nós vamos para a quarta decisão. A quarta decisão é de quantas maneiras eu posso pintar a quarta lista. Então, digamos que eu pintei de branco essa lista aqui, tá? Então, agora, a minha quarta lista, eu não posso mais pintar de branco, tá? Pelo mesmo motivo que aconteceu nas outras. Essa lista é adjacente aqui, ó. A quarta lista é adjacente, ou seja, está imediatamente ao lado da terceira. Então, se eu pintei aqui essa de branco, a terceira de branco, eu não posso mais pintar a quarta de branco. Eu só posso pintar a quarta lista de cinza ou de amarelo, tá? Então, de quantas formas eu posso tomar a minha quarta decisão? Ou eu pinto de cinza, ou eu pinto de amarelo. Então, eu posso tomar essa decisão de duas maneiras, tá? Então, como é que vai ficar o cálculo? 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2, tá? Que é igual a 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Essa é a resposta. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.